Instante para a leitura da palavra do Senhor, lá em 1 Pedro, lá no finalzinho da Bíblia, capítulo 1, nós vamos ler de maneira alternada do versículo 17 ao versículo 21. Esse texto será a base da nossa meditação nesta noite. Eu sei que nós estamos um pouquinho avançado no horário, mas eu peço a gentileza que você tenha um pouquinho de paciência. Eu prometo não ser muito longo na minha fala. 1 Pedro, capítulo 1, do 17 ao 21. Todos acharam? Amém? Eu vou ler os ímpares e os irmãos os pares, de maneira alternada, por gentileza. Diz assim a palavra do Senhor: Ora, se invocais como Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento, que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito, sem mácula, o sangue de Cristo. Conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos, por amor de vós. Que por meio dele tendes fé em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Vamos orar? Pai, a tua palavra foi lida. Amado Espírito Santo, precisamos do Senhor para transmitir e receber esta verdade. Fala aos nossos corações. Oramos agradecidos em Cristo Jesus. Amém. Você pode se assentar. Meu irmão, minha irmã, nós estamos comemorando hoje, então, o dia da Páscoa. Ou melhor, a ressurreição de Cristo Jesus. Para algumas crianças e para alguns adultos, hoje foi dia de ir atrás das patinhas do coelho e buscar o seu ovo ou sua barra de chocolate. Depende do seu bom bolso, você pode então dar um ovo ou então dar uma barra. Ou até mesmo, como eu brinquei com o meu filho e a minha filha ontem, eu dei um pacotinho de disquete. Falei, aqui tem um monte de ovinho de Páscoa para vocês dois. Podemos brincar assim. Mas a questão não é o chocolate, não é o coelho. Não tenho nada contra os animais, viu, irmãos? Não vá pensar que eu detesto o coelho, que eu quero matar o Papai Noel. Não, nada disso. Mas, para nós cristãos, nós temos algo muito mais sério e mais relevante do que ovo ou barra de chocolate. Se você pôde proporcionar a alguém hoje um chocolate, seja ele qual for, amém. Mas você deve explicar na sua casa qual é a real, ou melhor, o real motivo dessa data. Essa data vai muito além de doce. Ela é sofrimento. Ela é martírio. Ela é escárnio. Porque se você já assistiu o filme do Mel Gibson, Paixão de Cristo, você vai ver literalmente que o Senhor foi quase que dilacerado na sua carne. E alguns médicos cristãos falam e têm comprovação pela medicina e pela ciência que nenhum homem sequer suportaria alguns minutos pendurado numa cruz. E o Senhor suportou não só estar pendurado numa cruz, mas sofrer todo o escárnio durante toda aquela manhã, apanhar, ser cuspido, ser escarnecido, depois carregar uma cruz que nem dele era, porque aquela cruz era de Barrabás,
E quando ele então vai ser pregado, os furos não batem, porque a pessoa que era daquela cruz era maior que o Senhor. Então, nós precisamos compreender a tortura, a dor e o sofrimento de Cristo. Mas, através desse texto, eu quero pensar um pouco sobre a gloriosa ressurreição do Senhor. Nós precisamos compreender que o Senhor Jesus, neste momento, Ele está no nosso meio. Ele está à destra de Deus. E o Espírito Santo também está conosco. Porém, tudo que for falado aqui ainda é muito pouco por aquilo que o Senhor fez por mim e por você. Eu quero que você pense aí um pouco tudo aquilo que você sabe sobre paixão de Cristo, sobre Páscoa e sobre palavra da cruz. Nós muitas vezes nos deparamos com situações a qual nós ficamos muitas vezes sem ter o que fazer. Mãos e pés atados. Outras vezes nós achamos que sabemos e temos a solução ou as soluções para vários problemas da nossa vida diária. E nesta noite eu quero que você fique atento por alguns minutos, para que você saia daqui realmente entendendo o que o Senhor quer falar para mim e para você. Nós temos aqui então uma doutrina. Doutrina, para você que não sabe, quer dizer ensino ou ensinamento. O Senhor Jesus, então, ele, ao se deparar com esta situação, e era inevitável a sua morte e morte na cruz, nós precisamos lembrar de como tudo começou. E se você não veio esta manhã, você perdeu. Porque aqueles que estiveram aqui foram proporcionados para participar e participaram da ceia do Antigo Testamento e da ceia do Novo Testamento. Eu fiz uma movimentação aqui na igreja e cada grupo participou aí, comendo um pão asmo, ervas amargas e o cordeiro assado. Para que você entenda esta passagem de 1 Pedro, você precisa compreender o que Deus fez lá atrás, levantando Moisés para tirar o povo do Egito. E a dureza do coração de Faraó na 10ª praga, quando o Senhor mandou avisar o Faraó que passaria o anjo da morte do Senhor, e para que as pessoas, ou melhor, os primogênitos não morressem nas vergas das portas, nos umbrais, ou o que nós conhecemos de batente na porta, precisaria estar o sangue aspergido daquele cordeiro que foi assado e seria comido junto com os pães asmos e as ervas amargas. Quando então naquela noite tudo é comido, e precisamos lembrar que lá era das 18 às 18, um dia, eles tinham que comer rapidamente até as 18 horas de sexta-feira. E ali então eles começam a praticar aquilo que nós vivenciamos hoje pela manhã. Mas o anjo da morte naquela noite passa e leva não só seres humanos, mas os animais. Todo ser vivente, aquele que é o primogênito, é ceifado. E o Faraó não suporta e manda Moisés levar toda aquela nação embora. Por isso, precisamos entender e compreender a ceia do Antigo Testamento, para que possamos aplicar no Novo Testamento. Então, a doutrina da ressurreição, a qual Pedro está destacando aqui na sua palavra, nós temos que, em primeiro lugar, ela comprova a existência de Deus. Deus existe desde sempre, meus irmãos.
Pastor, eu não acredito. Eu também não acreditava. Até o dia em que eu fui pego por Deus. Talvez você esteja visitando aqui, eu não fui crente a minha vida inteira. Eu venho de uma linhagem católica. E até os meus 15 anos de idade eu fui até a Crisma. Se você está aqui e é católico, você sabe o que eu estou falando. Mas nem por isso o Senhor deixou de amar este ou aquele. E quando então meu pai entra pela primeira vez numa igreja presbiteriana em Itapeva, ele nunca mais quer sair da igreja. E detalhe, ele nunca ia na missa, mas falava que era católico. E graças a Deus, eu louvo a Deus por isso, porque mesmo eu, aspas, perdendo a minha infância, a minha adolescência, por estar na igreja, por fazer a catequese, por no sábado, ao invés de estar brincando, estar dentro de uma igreja aprendendo, o Senhor então tinha um plano na minha vida. Talvez seja o mesmo na sua, você que está aqui nesta noite. Então Deus existe porque Ele é, como dizem alguns, o arquiteto do universo. E nós precisamos compreender, meus irmãos, que a Bíblia, a palavra que está na sua mão aí, ela é, para nós, presbiterianos reformados, a nossa única regra de fé e prática. E mesmo que você seja de outra denominação, ela deve ser a sua única regra de fé e prática. Por isso a nossa confiança, a nossa fé, não é depositada num pastor, numa liderança, numa igreja, placa, não. A nossa fé e a nossa confiança é depositada em Deus. Pastor, mas eu não sei como Deus é, eu não pego Deus, eu não sinto Deus. É verdade, mas Ele está aqui. E é pela fé que você tem que acreditar. Por isso, nesta noite também, nós não podemos sair daqui com dúvidas. Será? Será não é de Deus. Quando alguém fala, olha, você vai crescer, você vai formar uma família, você vai trabalhar, você vai ser isso ou aquilo outro. Amém. Creia que no tempo certo e no tempo exato, tudo vai acontecer. As crianças estão assim comigo. O que esse cara está falando? Meu Deus. Pois bem, parece que não entendem. Mas chega na sua casa, fala mais do que você assimilou. Tudo que acontece, meu irmão e minha irmã, você é referência para eles. Nós somos referências para eles. Mas qual a referência eu estou dando para minha casa? Por isso, a doutrina da ressurreição, ela vai comprovar também uma segunda questão, a divindade de Cristo. João 10, 17, 18 vai dizer assim: o Pai me ama, pois sacrifico minha vida para tomá-la de volta. Ninguém a tira de mim, mas eu mesmo a dou. Tenho autoridade para entregá-la e também para tomá-la de volta, pois foi isso que meu Pai ordenou. Portanto, a ressurreição é o selo, é a declaração de Deus para que Cristo realmente seja divino. Mas, há mais de 2000 anos atrás, o Senhor Jesus, Ele vem e nasce numa família muito simples, Maria e José. Maria pecadora, virgem sim, mas a escolhida. Deus apontou o dedo e falou: você, Maria, é a escolhida para gerar o Salvador, o Messias prometido. O Senhor Jesus, então, Ele nasce. E quem é mãe aqui sabe o que é dar à luz a uma criança. Quantas dores, quantos sofrimentos, mas quantas alegrias. Ao nascer,
aquele rostinho tão bonito que você não via a hora de ver. E o Senhor Jesus cresce. O Senhor Jesus, ao 8º dia, para cumprir a lei mosaica, ele é circuncidado. E ali, então, ele começa a entender o processo da vida como homem que foi. Mas ele nunca deixou de ser Deus. 100% homem, 100% Deus. E aos 12 anos ele, como se estivesse numa igreja, numa sinagoga, ele enfrenta, ele interpela os doutores das leis. E tira de letra. Detalhe, o menino judeu, ele tinha que saber os 5 primeiros livros da Bíblia por completo e de cor até 12 anos de idade. Caso ele não conseguisse decorar os 5 primeiros livros da Bíblia, ele era descartado. Ele não dava continuidade no seu processo educacional cristão, vamos assim dizer. Mas Jesus, ele consegue passar por esta fase. Nós temos um lapso aqui dessa idade dele de 12 a 30 anos de idade. Nós não sabemos, não está registrado. E não me pergunte por quê, mas o que eu posso te dizer é: tem coisas que o Senhor quis revelar a nós, a Bíblia Sagrada, Antigo e Novo Testamento. Mas tem coisas que o Senhor não nos revelou. E esse período eu chamo de escola do Senhor. Um período de, aspas, deserto talvez. Um período que talvez você esteja atravessando hoje. Uma dificuldade, uma enfermidade, um problema tal que você não sabe de onde surgiu, mas ele está aí com você. E assim como o Senhor, ele foi preparado, e talvez você esteja sendo preparado, ou preparada. E ele então, com 30 anos de idade, começa a sua caça, a olhar esse, aquele, 12. Ele escolhe 12 para caminhar com ele. E durante 3 anos, esse Jesus, o escolhido de Deus, ensina 12 homens como fazer, como pregar, como operar milagres, como alcançar mais vidas para o reino. Nós chegamos nesta carta de 1 Pedro e vamos lembrar que Pedro era um homem sanguíneo. Ele era um homem, na nossa geração, ogro. Aquele que não tinha papas na língua. E ele então é o mesmo que quando o Senhor Jesus está indo para o Calvário, ele nega o Senhor 3 vezes. Amigão de Deus, hein? Amigão do Senhor. Quantos aqui se fazem de amigos e traem a amizade por nada? Quantos no nosso meio nesta noite falam, mas não cumprem? Muitas vezes é melhor nós não falarmos nada e agirmos do que falarmos e não fazermos. Ou pior, darmos a nossa palavra e voltar atrás. Você que é mais experiente do que eu, você vai lembrar da expressão: a minha palavra vale o fio do bigode. É uma coisa que quando você prometia, você ia até as últimas consequências para cumprir aquilo. Hoje, infelizmente, a gente não vê, dentro e fora das igrejas. Mas o Senhor, ele honrou Jesus, porque isso estava predito. Naquela última ceia que o Senhor tem com os seus discípulos, ele fala: olha, eu vou cumprir a vontade do meu Pai, mas eu vou voltar. E naquela madrugada, de manhãzinha, ele é pego.
na sexta-feira. E ele é levado pelos soldados romanos. E ali começa o martírio do Senhor. Ele é crucificado ao meio-dia. E ele fica pendurado do meio-dia às 3 horas da tarde. Quando então, nesse período, ele passa a falar 7 frases, 7 palavras da cruz. E todas elas têm fundamento para que eu e você possamos rever a nossa vida. E o Senhor então, quando ele morre, ele cumpre tudo que o Senhor fez. Tiram-no da cruz, colocam num túmulo emprestado de José de Arimateia, e ali então ele fica. E as mulheres desesperadas, ansiosas, vão num domingo como hoje, às 6 horas da manhã, já de madrugada ainda. E quando se deparam com a tumba está removida. O Senhor não está lá mais. Glória a Deus, Ele ressuscitou, Ele vive. Isso é a doutrina comprovada da divindade de Cristo. Mas em terceiro lugar, nós também temos que a doutrina da ressurreição, agora para mim e para você, me assegura a justificação. Romanos 4, 23 a 25 diz assim: as Escrituras dizem que foi também para o nosso benefício, não apenas de Abraão, a promessa feita lá no Antigo Testamento, a qual Abraão seria pai das nações e de multidões, pois elas, as Escrituras sagradas, garantem que também seremos considerados justos por crermos naquele que ressuscitou dos mortos, a saber, Cristo Jesus, nosso Senhor. Ele foi entregue à morte por causa de nossos pecados, do meu e do seu pecado, e foi ressuscitado para que fôssemos declarados justos diante de Deus. Paulo escrevendo a Roma, aos irmãos da igreja em Roma, aos romanos. Isso prova, meu irmão e minha irmã, que quando eu e você entregamos a nossa vida ao Senhor, confiamos a Ele a nossa vida, o Senhor, Ele é fiel e justo em nos perdoar e nos fazermos novas criaturas. Mas espera aí, pastor, como que eu posso ser uma pessoa nova? Como eu posso nascer de novo se eu ainda tenho a mesma forma, o mesmo corpo, o mesmo rosto? Sim. Você não muda por fora, você muda aqui. Você muda no coração e na sua mente. Você passa a ter o caráter de Cristo. Você passa a ser imagem e semelhança do Criador. Gênesis 1, 26 e 27. Façamos o homem conforme a nossa imagem e conforme a nossa semelhança. Se você não sair daqui com alguma coisa na sua cabeça, pelo menos pensando na sua vida, eu gostaria que você permitisse que o Senhor trabalhasse na sua vida. Que você saísse daqui não pensando nas suas contas, nos seus compromissos, nos seus débitos ou nos seus créditos de amanhã por diante. Não. Saia daqui pensando nesta palavra. O que Jesus foi, o que Jesus é e o que Ele continuará sendo é algo que transforma a vida de uma pessoa. E esta pode ser a pior da face da terra. Mas Ele muda, Ele transforma. A mão de Deus então alcança naquela tumba fria a vida do seu Filho amado Jesus. E Ele ressurge. E tem uma quarta questão dessa doutrina, que é a doutrina da ressurreição me assegura a vida eterna. João 14, de 1 a 3 diz assim: não deixem que o seu coração fique aflito. Creia em Deus, creia também em mim.
Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, não vou-lo teria dito. Vou preparar um lugar para vocês, e quando tudo estiver pronto, voltarei buscá-los, para que estejam sempre comigo onde eu vou estar. O que o Senhor está dizendo aqui através do Evangelho de João é que o Senhor veio, o Senhor foi, está no lugar, esse lugar está preparado, e se prepara, igreja, porque Ele está voltando. É só você ver o cenário no Brasil e no mundo. As coisas que andam acontecendo. Nada está acontecendo por vontade própria. Não. Tem sim um porquê. O Senhor está nos testando e está perguntando: você está preparado? Você está preparada para a volta do Senhor? Até quando você vai brincar de igreja? Até quando você vai preferir as coisas do mundo do que as coisas minhas, de Deus? Até quando você vai deixar de assumir um compromisso real e vivo e verdadeiro com o Senhor? Até quando? Até quando você vai ficar como criança, que não está nem aí com o pastor pregando, não está nem aí se vai ter janta ou o que vai ser daqui a pouco? Mas é o que eu sempre digo: eles ou elas não me atrapalham. Os adultos me deixam mais sem chão. Porque muitas vezes aquilo que nós fazemos não mostra verdadeiramente aquilo que realmente somos por dentro. E somos maus. Muito mal. Até quando nós encontramos o Senhor e mudamos de dentro para fora. Por isso, nesta noite, meu irmão e minha irmã, eu quero finalizar com a última parte dessa doutrina da ressurreição, que nós falamos sobre a existência de Deus, a divindade de Cristo, a justificação quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor, a vida eterna, mas eu não posso ir embora sem falar do julgamento final. Atos 17:31, Paulo vai dizer o seguinte: pois ele estabeleceu um dia para julgar o mundo com justiça, por meio do homem que ele designou, e mostrou a todos quem é esse homem ao ressuscitá-lo dos mortos. Paulo está falando aqui no Areópago sobre Jesus. Só para você lembrar, ou só para te lembrar, Paulo não viveu com Cristo. Saulo de Tarso era o perseguidor da igreja. Quando ele tem um encontro real em Atos 9 com o Senhor, ele muda a sua vida, porque depois de 3 dias ele ficar cego, no terceiro dia as escamas caem dos seus olhos, e ali ele recebe um novo nome: Paulo, o apóstolo amado. E de perseguidor da igreja ele se torna o maior plantador de igrejas que já teve na Escritura Sagrada. Podemos imaginar muito bem a alegria daqueles que comemoraram a morte de Cristo. Pronto, conseguimos, vencemos. Mas existe um hino que fala assim: onde está, ó morte, a tua vitória? O Senhor é vitorioso. O Senhor é aquele que pisou a cabeça da serpente. O Senhor é aquele que transforma as nossas vidas, quando nós permitimos, porque Ele é tão amoroso, tão bondoso, que Ele não faz nada por violência. Pelo contrário, Ele é tão educado que Ele bate. E se você abrir a porta do seu coração hoje, em nome de Jesus, Ele irá transformar a sua vida. Se você abrir a porta do seu coração agora, Ele irá transformar.
a sua vida. Se coloque em pé, por gentileza. Eu quero encerrar aqui dizendo que muitas vezes nós depositamos a nossa fé na nossa força, nós depositamos a nossa confiança na nossa conta bancária, nós depositamos todo o nosso conhecimento naquilo que estudamos, nos nossos diplomas que estão pendurados nas paredes. Nós depositamos muitas vezes a confiança no outro ou na outra. Não faça isso. Você pode sair daqui um novo homem, uma nova mulher, se verdadeiramente você depositar a sua vida e a sua fé e a sua confiança em Cristo, aquele que veio, aquele que morreu, mas aquele que ressuscitou e hoje está à destra do seu Pai, só esperando a ordem de Deus. Vai, filho, vai buscar a minha igreja. Feche seus olhos. Pense aí alguns segundos nesta mensagem desta noite. Talvez você nunca passou uma Páscoa tão diferente como a de hoje, onde o Senhor já vem falando ao seu coração, onde as coisas vêm acontecendo e o Senhor tem tratado com você, e hoje Ele marcou esse encontro, agora aqui. Você sabe, porque você está aqui. Você sabe por que você veio aqui na casa de Deus. E o que Ele quer fazer com você? Algo muito melhor do que você já é ou do que você já tem. Mas para isso, você precisa depositar a sua confiança no Senhor. Você precisa voltar para a casa do Pai. O presbítero Gerson citou aqui o texto da parábola do filho pródigo. Talvez você esteja como esse filho, que pegou as suas coisas e saiu da casa. Mas você quebrou tanto a sua cara que você está envergonhado de voltar. Não faça isso. Não se preocupe com os que os outros vão falar, aquilo que vão pensar de você. Não. Tenha na sua mente o que Deus pensa a seu respeito. Isso faz toda a diferença. Não adianta você se importar se este ou aquele pensa de você, não. Pense o que Deus está pensando de você agora. Você tem uma nova chance, uma nova oportunidade agora. Mas isso é entre você e Deus. Eu não posso fazer isso por você. Eu não posso fazer isso pela minha esposa, eu não posso fazer isso pelos meus filhos. Eu fiz por mim um dia e não quero voltar atrás. Eu espero que você nesta noite, você assuma um compromisso com o Senhor e somente com Ele. Não estou falando para você assumir um compromisso com a placa da igreja, comigo como pastor, como a liderança do conselho desta igreja, não. Assuma o seu compromisso, coloque a sua casa em ordem com Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Pai, em nome de Jesus, nós estamos na Tua santa presença. Aqui está a Tua igreja, aqui estão Teus filhos e filhas, Senhor. Nós muitas vezes não conhecemos a cada um intimamente, mas o Senhor nos conhece por inteiro, por completo, da planta dos nossos pés até o último fio de cabelo da nossa cabeça. O Senhor sabe da nossa entrada na terra, nosso nascimento, e o Senhor sabe o dia da nossa morte. Pai, em nome de Jesus, tem misericórdia do Teu povo. Pai, em nome de Jesus, pessoas aqui, ó Deus, precisam conhecer o Senhor mais intimamente. Pai, em nome de Jesus, pessoas aqui, ó Deus, estão atravessando situações difíceis. Muitas vezes, ó Deus, impossível aos olhos humanos. Mas o Senhor é o médico dos médicos. É o melhor advogado que nós temos. É o melhor contador que nós podemos ter.
é o melhor em tudo, ó Deus, das provisões existentes na face da terra, até porque foi o Senhor mesmo que criou todas as coisas. Pai, olha cada coração aqui nesta noite, sonda cada pessoa, cada mente, cada família, cada lar aqui representado, e que ao voltarmos para as nossas casas, o Senhor continue conosco, nos falando, nos orientando sempre o que devemos fazer. Tudo isso nós te agradecemos, porque tu és maravilhoso e o Senhor está vivo. Aleluia. Agora, amada igreja, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do nosso Deus e Pai e as ternas consolações do amado Espírito Santo estejam com todos nós e sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e para todos sempre. Amém.